Dogs, eu sou o Dogão e recentemente eu estava numa cena a procurar coisas usadas, né? Porque eu, sei lá, comecei a explorar um pouco essa área, né, do mercado de usados. Então eu garimpei aí no Facebook, no OLX. Primariamente no Facebook foi por onde eu genuinamente achei as ofertas mais interessantes. E aí eu decidi vir aqui compartilhar uma visão minha que eu achei muito interessante, né? Que é a cena do mercado de usados, né? Observei que eu tenho encontrado muita coisa em valores interessantes. Obviamente, há sim muitas coisas a valores absurdos, mas quando a gente fala aí de Facebook, eu achei muita coisa bem interessante, não só no Facebook, como na OLX também, né? Eu estava numa cena onde eu precisava de um home theater, principalmente eu estava procurando peças de PC, né? E eu achei muita coisa valiosa, inclusive algumas ofertas que você não vê todo dia. Então, por exemplo, eu consegui um Ryzen por R$ 400. Não um Ryzen em si, mas um kit com Ryzen, né? Então eu peguei um Ryzen 3 4100, processador modesto, né? Já que era para um PC secundário, eu achei deveras interessante. Eu peguei um A320 com socket de B350, o que praticamente me permite fazer não só o PBO, mas ter outras features do socket B, né? Foi realmente muito interessante. E isto eu comprei usado, né? Além de que veio 8 GB de memória RAM DDR4. E novamente, eu comprei usado, eu paguei R$ 400. R$ 400 hoje sequer momento dá para comprar um processador Ryzen, né? A M4, a não ser que novamente você recorra ao mercado de usados. E eu tenho encontrado muitas coisas realmente muito úteis e muito boas, né? Apesar de que eu não tenho que comprar tudo, porque também se você for comprar tudo que você vê, você vai à falência, né? Mas, novamente, eu gostaria só de apontar que há sim um mercado muito interessante, não só de hardware, como de outros periféricos, de outras coisas, né? Como, por exemplo, TVs. Eu achei muitas ofertas interessantes em televisões, que é uma coisa que talvez vocês vão me criticar aqui por preferir, mas eu prefiro hoje, atualmente, uma TV de alta resolução do que um monitor rápido. Se eu fosse hoje comprar, eu de certo compraria ainda mais depois de ter tido a experiência de utilizar uma televisão 4K, eu com certeza compraria uma televisão hoje do que um monitor Quad HD ou Full HD, investindo aí abaixo aí dos R$ 2.000 praticamente, né? Eu com certeza pegaria, por exemplo, uma destas duas TVs aqui, que estão em preços aí relativamente interessantes. Óbvio que se você for pegar um monitor 4K, né, como por exemplo, tinha um monitor da LG 4K, só que ele é 60 Hz, né? E nesse caso não tem problema em ser 60 Hz, porque geralmente você não vai obter altíssimas taxas de quadros quando você vai jogar nessas resoluções, né? O ideal não é você jogar em 4K, até porque o hardware muitas vezes não vai suportar jogar nessas altas taxas de frames, né? Acima de 60, de 120. E mesmo que você venha a querer jogar alguma coisa em 4K, você pode utilizar-se do FSR. Ah, eu tenho um hardware antigo, Dogão. Você pode utilizar do FSR, você pode utilizar do DLSS, que são ferramentas muito interessantes a partir ali do 1440p 4K, pelo menos na minha opinião, que é onde você realmente deveria utilizar, porque o FSR, cara, e o DLSS, na minha opinião, eles permitem com que você praticamente consiga fazer um uso melhorado do seu hardware. Então, às vezes você tem uma placa que ela é para 1080p, você quer comprar alguma coisa de maior qualidade, surge a oportunidade de você comprar um monitor Quad HD ou até mesmo 4K, uma televisão que seja, e aí o seu hardware ele não é compatível, por mais que ele tenha ali a potência para rodar em 1080p, às vezes ele não tem tanta força assim, e aí nesse caso o FSR e o DLSS acabam entregando uma fidelidade de imagem muito melhor do que quando você utiliza no 1080p. Eu acho que nesses casos, assim, uma vantagem em utilizar essas tecnologias. O problema é quando a sua placa já está num ponto onde ela precisa dessas tecnologias para rodar em 1080p, né? Aí é tenso. Uma cena genuína que eu estava a observar era muito essa questão da área dos processadores. Eu tenho visto muitas coisas interessantes, principalmente no Facebook. Se você procurar no Facebook, cara, você vai achar desde memórias, SSDs, placas-mães, processadores, tudo, até mesmo questões de som, que é uma coisa que eu particularmente recomendo que vocês olhem. Se você tá querendo montar um sisteminha com som mais bacana, cara, tem muita coisa usada no Facebook, na OLX, de segunda mão, que são muito bons, né? Porque diferentemente do hardware que nós compramos, né? Por exemplo, eu comprei uma 3060 há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, hoje ela não tem mais a mesma capacidade de rodar os jogos igual ela tinha na época, né? Uma 3070, por exemplo, não é mais tão poderosa quanto era
há 4 anos atrás. E isso tem várias explicações, né? Mas quando a gente vem para a parte do áudio, eu percebo que o áudio, cara, a partir do momento que você compra algo minimamente decente, daqui a 5 anos o áudio vai se manter o mesmo, ele não vai se defasar. Obviamente pode vir a dar defeito, né? Não está livre, mas mesmo assim é uma coisa que se você tem bom, ele vai se manter. Se o áudio é bom hoje, ele vai ser amanhã e vai ser daqui a 5 anos. Óbvio, terão sim, por exemplo, caixas melhores, soundbars melhores, enfim, vai ter equipamentos melhores, né, com melhor qualidade. Um microfone de 2 anos atrás não tem a mesma qualidade de um microfone de hoje, né? Hoje um microfone, principalmente com a ascensão do AliExpress, né, e principalmente dessas marcas chinesas, nós podemos observar que hoje tem muito mais marcas aí fabricando bons produtos e cada vez produtos melhores. E isso, cara, se torna muito interessante da gente observar. Como, por exemplo, o mercado de áudio é muito superior, por exemplo, ao mercado de game. Porque apesar do mercado de games ser caro, o de áudio também é caríssimo. Se você vai investir em algo mais premium, né, você vai perceber que, cara, lá se vão 6, 7, 10 mil reais muito facilmente. Obviamente, você provavelmente vai ter alguma coisa melhor, né, mais top, mas mesmo assim, nem pense que com 10 mil reais você tem um puta sistema de áudio também. Você tem um sistema de áudio muito bom, mas há muita margem para você gastar cada vez mais. Assim como no PC, com 10 mil reais você monta um PC muito decente. Só que é uma coisa que eu estou a observar, né? Inclusive eu vi isso mais ou menos no canal do Hat Rat, que é um canal que eu admiro muito, e que ele fala basicamente que o mercado de gaming, né? O mercado de hardware deveria se moldar através do mercado de som, né? De áudio, porque nós hoje temos no áudio coisas muito baratas e acessíveis que entregam uma boa qualidade, mas também temos produtos caríssimos que entregam uma qualidade muito mais absurda. O que não acontece no hardware, porque tudo é caro. Você vai comprar uma placa de vídeo, se você não gastar 2 mil reais, você não tem um hardware recente e principalmente é um hardware recente que já está a ficar defasado. Então você pega aí uma 5060, cara, ela até roda tudo que você quiser, né, que você abrir, mas ela talvez não rode tudo no Ultra, não vai rodar tudo com Ray Tracing, principalmente se você tiver aí com DLSS, Frame Generations, Multi-Frame Generation, no caso, desativados. E aí isso se torna uma cena muito complexa, né? Porque é algo que é até engraçado, porque a tecnologia deveria avançar cada vez mais e nós vemos esses avanços e melhorias em outros setores e não vemos no hardware. Óbvio, a tecnologia melhora estupidamente. Você pega aí uma 5090, cara, uma 3090 para uma 4090 tem um ganho absurdo. Da 4090 para a 5090 nem se fala, então. Nós temos outros hardwares muito interessantes, mas realmente nada se compara com outros setores, né? Principalmente o de áudio, onde quando você investe bem, você tem o melhor e o melhor por muito tempo. Pode até algo, tipo, melhor do que o que é melhor hoje, mas o que você tem já é suficientemente bom, independente da quantia que você gastou e sempre tem uma margem para melhorar aquilo. No hardware, não. Nós temos alguns limites, o que, enfim, acho que eu já até levei esta parte demasiado demais. Vamos voltar para cá. Então, o mercado de usados, cara, ele te fornece muitas opções interessantes. Aqui eu peguei uma visão aqui do Facebook de São Paulo, né, da região de São Paulo, onde nós podemos ainda assim encontrar algumas ofertas interessantes. Óbvio que, como vocês estão a ver, não tem tudo, nem tudo é interessante, mas há sim coisas interessantes. Como, por exemplo, um pente de 8 GB aí beirando os 100 reais. É um pente muito simples, não é um pente para você fazer overclock, mas eu particularmente dou muito mais valor você comprar um pente desse aqui de 8 GB do que você gastar 320 reais em outro pente que você vai ativar o XMP da mesma forma e não vai fazer mais nada. É isso que a maioria dos usuários faz. A pessoa ativa o XMP e acabou-se. Mas enfim, se você quer comprar memória RAM hoje, vá no Facebook, garimpe pentes de memória ali por volta dos 100 a 200 reais em 8 GB, até no máximo 300 por 16 GB. Eu acho que o que eu mais encontrei por aqui foram pentes de 8 por 100, 130 reais e pentes de 16 por 200, 250 reais. Ou seja, você consegue montar um sistema com 32 GB gastando apenas 500 reais, que hoje sequer compram 16 GB novos, tá? É mais uma recomendação minha, algo que eu tenho observado no mercado de usados. Está diminuindo a quantidade de hardwares que nós encontramos a estes preços, tá? Então não pense que
daqui a 2, 3 meses você vai encontrar as memórias que já estão subindo, principalmente no mercado de usados, porque a galera vai vendo que no mercado de novo está encarecendo, eles aumentam o preço de algo que eles já tinham postado ou de algo que eles olharam que, pô, vale a pena vender isto, acaba por acontecer isto, né? Um aumento é inevitável. Se você pretende comprar algo, cara, pretende comprar algo que, poxa, sei lá, eu já tenho um processador, falta uma peça ali, outra, compra memória RAM. Principalmente se você achar no mercado de usados. É um ponto que eu pude observar que é muito interessante de você comprar. Voltando aqui ao mercado de usados, mas na parte de processadores, cara, eu percebi que tem muita coisa interessante, principalmente na faixa de processadores. Ainda mais se for uma cidade muito grande, que nem São Paulo, ou áreas realmente onde você consegue ter um acesso maior a hardware, né? Por exemplo, esse processador aqui, que é o que eu tenho aqui em casa, inclusive, que é o Ryzen 3 4100, é um processador muito competente. Sim, é um processador 4 núcleos, 8 threads, mas para um PC secundário, ou até mesmo um PC que você não tem muito orçamento para gastar, cara, é, assim, literalmente disparado uma das melhores opções, caso você não tenha como gastar muito. Não somente é uma boa opção, como no próprio mercado de usados há opções melhores. Você procurar aqui, ó, por exemplo, o Ryzen 1600AF, que é mais ou menos ali no nível de um 2600, que é um processador, ok, é deveras antigo, mas mesmo assim ainda é pau para toda obra, querendo ou não, apesar de serem processadores antigos na realidade, não o Ryzen 5000, mas cara, esses preços tu não vai encontrar nada muito melhor do que isso, né? Você sequer, novamente, se você olhar aqui, tu sequer compra um Ryzen 3 com 400 conto. Então, realmente, compensa bastante você comprar esses processadores. Sim, são processadores usados. Sim, são processadores mais antigos. Não é um Ryzen 5600. Mas, assim, são processadores que ainda entregam uma boa performance, querendo ou não, e te livram de você acabar gastando muito mais somente por uma garantia. E tudo bem que são hardwares mais novos, né? Mas se você conseguir achar um Ryzen 5 3600 por, sei lá, 250 reais, eu acho que vale muito mais a pena do que você investir, sei lá, num 5500 novo, que tá tipo o dobro do preço. Inclusive está mais caro, né? Da última vez eu olhei, ele tava 579, cara. Eu não sei o que é que tá acontecendo com os processadores. Até o 4500 tá caríssimo, velho. Era um processador que pegou a bater 400 reais, menos de 400. O 5500 também na Black Friday do Mercado Livre também chegou a bater ali 359 reais. Eu acho que deve ser um preço histórico para esse processador. Se você conseguir adquirir, né, algum processador usado, obviamente, você deve testá-lo, né? Eu recomendo que você teste ele, que você veja como é que tá o teste de estresse, se os pinos estão trabalhando normalmente, se ativa o XMP. Principalmente se você olhar aí no mercado de usados, novamente, se você mora em uma cidade maior, talvez compense você olhar no Facebook. Se você não mora numa cidade muito grande, mora, tipo, sei lá, uma cidade com 10, 20 mil habitantes, talvez seja valioso você olhar a OLX. Mas a OLX geralmente tem preços um pouco piores do que o Facebook, eu não sei o que é. Na verdade, depende muito, né? Em som, a OLX tem opções melhores, pelo que eu pude perceber, e no Facebook, pelo menos na minha cidade, praticamente não tive opções e principalmente os preços também não eram tão bons, né? Não há muito o que fazer, se você tá num budget, é o que eu faria, né? Eu compraria um processador usado, obviamente você tem que ver as procedências e, para concluir esta parte dos processadores, há muitas opções, então eu recomendaria que você olhasse realmente esse mercado de usados do próprio Facebook ou OLX, ver se você consegue achar algo bacana, porque há processadores que, cara, muita gente tá naqueles i5 3570 i3 ainda, né? Então, tipo, às vezes compensa você comprar um processador Ryzen que, mesmo sendo de gerações mais antigas, ainda assim oferecem boa performance para muita gente. Cara, nem se compara um i5 3570 com um Ryzen 5600, um 2600, e como vocês puderam ver aí, geralmente os preços não estavam tão ruins, né? Ah, sim, uma ou outra oferta que realmente tá fora dos padrões, tipo um 5500 por 600 reais, que é quase mais caro do que o novo, né? Que aí nem preciso falar para você que não compensa. Outra coisa que eu acho muito interessante de você olhar, mas nesse caso não comprar usado, é placa-mãe. Placa-mãe é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você pode encontrar algo muito legal, geralmente, as cenas que eu pude observar, elas estavam sempre com algum defeito. Ou não tinham um slot de RAM que funcionava, e aí tu eras obrigado a comprar um pente de 16 GB, e aí
porra, tu vai fazer a placa funcionar em single channel e através disso tu vai perder performance, né? Principalmente em jogos. Ou realmente a placa-mãe tá com defeito, ou não tem isso, as USBs não funcionam. Apesar de que sim, há placas que funcionavam, né? Que estavam tudo certo, mas geralmente você não encontra elas num preço muito atrativo. Então, neste caso, cara, se tu for montar uma plataforma hoje, cara, eu tô com pouco budget, eu tô com pouca grana, eu quero, porra, eu gostei da ideia de comprar coisa usada, velho. Eu fortemente recomendaria esta placa-mãe aqui, que é a B450M HDV, revisão 4.0 da ASRock. Pra mim, é uma das melhores placas-mães custo-benefício atualmente do M4, porque se você compra uma placa dessa, a partir do momento que você possui o chipset B450, você tem limite de poder comprar qualquer Ryzen, seja Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Então você pode comprar esta board e pode colocar um Ryzen 1600 AF, pode colocar um 2600, um 3600, um 4500, um 5500, um 5600, um 5700X. Quanto ao 5500X 3D, eu já não arriscaria um CPU deste nível num padrão desta board aqui, mas até um 5700X eu ainda iria. Mas mesmo assim, cara, é uma placa que você pode ativar um PBO e isso é muito útil, principalmente em processadores que não tem muitos recursos, né? Não tem muito clock, não tem muitos núcleos, como por exemplo, é justamente o Ryzen 3 4100 que eu venho citando aqui no vídeo, né? É um processador que ele tem poucos núcleos, tem poucas threads, né? Em comparação com os processadores mais recentes, ele só é um 4/8 e tem pouquíssimo cache L3 e cache de forma geral, ele só tem, parece que é 2 MB de cache L3 ou é 4 MB de cache L3. Realmente um PBO pode ser que faça uma diferençazinha ou até mesmo você arriscar um overclock. Isso é possível graças ao chipset B450, né? Não é a placa-mãe ideal, não é a melhor placa-mãe do mundo, mas eu ainda vejo valor em você pegar uma dessas placas mais antigas, né, B450, apesar de não ter PCI Express 4.0, que é uma coisa que eu falei aqui no meu canal algumas vezes, né? A questão do PCI Express, que é importante que você tenha uma revisão mais recente, mas esta etapa do campeonato, mesmo o PCI Express 4.0 já não é mais tão recente, talvez nem seja mais tão útil, principalmente pelo fato de que hoje as gráficas estão a vir com o PCI Express 5.0, muitas das placas, principalmente se você for comprar NVIDIA, já estão vindo capadas em X8, então você vai perder performance de todo jeito, a não ser que você pegue uma placa mais antiga, realmente, tipo, sei lá, uma RX 580, 570, uma 1660 Super, uma 2060, né, uma 3060. Nesses casos você praticamente não vai perder nada de performance, mas se você for para uma 5060, o PCI Express 3.0 realmente vai dar uma perda de performance. Para algumas pessoas isso importa, para outras não, e aí eu estou aqui meramente para falar um fato. Você perde performance. Independente se é 1, 2, 5, 10, 15%, em alguns casos você tem realmente perdas muito críticas, mas é um fato, velho. Eu tenho que falar que você vai perder performance se você utilizar placas com PCI Express incondizente, né? Com revisões mais recentes e o PCI limitado a revisões mais antigas, você vai perder performance. Muita gente não liga, muita gente... na realidade, uma coisa que eu percebi é que muita gente não liga porque muita gente não está disposto a investir e não tem condições de investir. Neste caso, eu entendo, cara, tudo bem. Não tem problema você não comprar uma X870 porque às vezes não compensa para você, para ter um PCI Express 5.0, se uma B840 custa R$800. Nesse caso, tá tudo bem, cara, não tem nenhum problema. Mas eu tô aqui para realmente informar vocês que há sim perda. Para quem fala que não tem perda, porque eu vi o teste de uma 4090. Cara, se você for ver, a 4090, ela tem um PCI Express X16, né? Inclusive, PCI Express 4.0 X16. É óbvio que se você pegar uma placa dessa e colocar em uma revisão 3.0, 2.0, você não vai ter perdas muito grandes. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso depois e vocês provavelmente entenderão melhor esta questão do PCI Express. Mudando um pouco de assunto, novamente, eu também encontrei ofertas muito interessantes em televisões. Não só no quesito de televisões novas, mas também televisões antigas, cara. Hoje você consegue uma televisão muito barata. Pode lhe ajudar, pode quebrar um galho ou servir como monitor. Às vezes você consegue uma TV 32, 40,
48, 43 polegadas por preços abaixo dos R$ 500. Isso é muito interessante. Obviamente não é aquela TV Smart, né? Mas provavelmente uma opção muito interessante, né? Ainda mais pelo tamanho. Muita gente talvez me critique novamente por conta da minha opinião de preferir televisões, mas, cara, hoje eu prefiro muito mais ter uma tela muito grande que me forneça um campo de visão muito bom, me ofereça uma qualidade de imagem decente, do que acabar comprando um monitor que, sei lá, vou gastar R$ 500 no monitor e vou ter um monitor pequeno. Pode até ter uma taxa de atualização alta, tipo 100 Hz, que nem é tão alto assim para os padrões de hoje, mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Mas, às vezes, o próprio painel do monitor vai ser um painel que não vai ser tão bom, né? Porque apesar de, por exemplo, você ter um monitor, sei lá, de R$ 700, um de R$ 2.000, com um painel chamado IPS, mesmo o painel IPS entre duas categorias, principalmente quando nós falamos de categoria de preço, existe diferença de qualidade. Um IPS barato não tem a mesma qualidade que um IPS caro. Isso vale para os outros também, para VA, para OLED. Existem vários tipos de OLED, principalmente se você já chegou a utilizar OLED no seu celular. No caso, se você tem um celular que tem OLED, você pode perceber uma qualidade muito melhor em dispositivos muito high-end, né? Tipo, nos últimos celulares disponíveis, comparando eles com os primeiros celulares que vieram com OLED, você percebe que há uma qualidade de imagem muito superior, resoluções melhores, né? Então é uma coisa que vale apontar também, né? Que eu particularmente acho interessante. Se você conseguir uma televisão, cara, dá uma chance, porque, cara, sei lá, às vezes você tá com a grana sobrando, pô, não vou perder nada, então vou arriscar, né? Às vezes você tá precisando de uma segunda tela, que é algo que, cara, pra mim ajudou demais ter uma segunda tela, principalmente uma segunda tela grande, que no caso virou a minha principal, que é uma televisão. Eu utilizo hoje uma TV como monitor, porque me ajuda demais, é muito bom para você assistir, para você jogar. No meu caso é uma TV de 40 polegadas de 1080p, o que teoricamente é horrível, mas eu acabei por me acostumar. Se você for aí procurar investir em televisões melhores, cara, você pode achar essas da Samsung, da própria LG, né, que são TVs muito boas. Principalmente as da LG, eu tenho ouvido falar muito bem destas, principalmente pela qualidade e garantia, que para mim é uma coisa que praticamente me ganha demais, é a questão da garantia. Eu acho muito interessante o ramo das TVs, eu acho que é um ramo inexplorado, principalmente para os gamers, porque nós somos vendidos pelo marketing, né, de que, tipo, 60 Hz hoje não dá. Os 60 Hz hoje viraram os 30 FPS, né, não dá para jogar nos 60 Hz, o que eu particularmente acho uma grande mentira. Por exemplo, nós temos também outras tendências de mercado, né, porque antigamente 144 Hz era o ápice, cara. Pô, você tem um monitor 144 Hz, é um monitor que os pro players utilizam, né? Agora, não é mais 144 Hz o padrão, agora é 200, 240, 300, 320, né? E querendo ou não, isso eu até vi no Twitter recentemente, uma pessoa que tava literalmente querendo trocar para um monitor melhor, né? Um monitor de 320 Hz, mas que para isso ele teria que fazer um upgrade de hardware, cara. E aí eu fiquei pensando, poxa, mano, se a gente for cair nessa da indústria, né, que tá sempre buscando melhorias, cara, a gente nunca vai parar de fazer upgrade, porque hoje é 320 Hz o ápice, e daqui a pouco é 480, e aí o teu i5 12400F já não prestava, e aí tu comprou um 14600K agora não atinge os 480 Hz, tu precisa de um processador melhor, e tu gastou pra caralho num monitor melhor também, e aí, cara, tu vai acumulando rádio, daqui a pouco não é mais o teu processador que é o ponto que tá impedindo você de atingir mais taxas altas de frame, agora a placa de vídeo que não tem o Multi-Frame Generation 6x, 12x, e aí tu tem que ficar naquela de ir comprando cada vez mais hardware recente, cada vez mais hardwares novos. Isso nunca vai acabar. E aí volta para aquela questão de que eu falei dos sons. Se você compra um som de altíssima qualidade, cara, pô, um som, sei lá, porra, topado, velho. Daqui a 10 anos pode ser que ele ainda seja muito bom. Óbvio que talvez padrões da indústria tenham avançado a um nível que o seu som topado de 10 anos atrás, hoje seja o equivalente a um som intermediário ou básico. Mas hoje assim, cara, você investiu numa parada que tem muita qualidade desde 10 anos atrás. Me diga um hardware que sobreviveu esse tempo de vida de 10 anos. Praticamente muito difícil, ainda mais se a gente cogitar falar de placas de vídeo. Hoje, cara, uma 1080, cara, que é uma placa, salvo engano, 2017 e 2016, tá chegando aí perto de completar 10 anos e é uma placa que não tem mais
mais poder, não roda muitas vezes. Alguns jogos não tem tecnologias atuais, mas um som de 10 anos atrás, que tinha uma certa potência, você ainda consegue usufruir da mesma forma que você usufruiu há 10 anos atrás. Eu acho que é isto, né? Eu tentei aqui trazer mais algumas visões próprias aqui, tanto para o mercado de usados, quanto uma visão geral de hardware que eu tenho, basicamente, que estamos cada vez mais sendo levados a fazer cada vez mais upgrades, principalmente de forma meio que desnecessária, porque na minha visão, você comprar um monitor de 320 Hz, porque hoje é o ápice, é uma coisa que é tipo uma armadilha, sabe? Nada mais é pra mim do que uma armadilha, porque ontem era 144 Hz, daqui a pouco vai ser novamente 480, e aí tu vai querer fazer o upgrade de novo, e vai chegar um ponto onde tu não vai conseguir, porque vai ficar tudo cada vez mais caro, assim como já tá ficando por conta da IA. Inclusive, as placas estão recebendo o Multi-Frame Generation melhorado, porque a Nvidia e os demais fabricantes sabem que não vão ter pessoas para comprar hardware nos próximos anos se os preços continuarem a aumentar exponencialmente. Então, as pessoas vão manter o que elas têm hoje. O que a Nvidia e a AMD podem fazer é disponibilizar tecnologias melhores, né, mais atualizadas, e você conseguir utilizar. Mas é isso, Dogs. Eu vim aqui praticamente só para falar um pouco dessas opiniões, e até a próxima.